Hierarquia e subordinação. Nós vamos falar sobre a hierarquia e subordinação, se existe isto ou pode existir entre o juiz, advogado e promotor. Ou seja, na justiça existe um tríduo, que seria o juiz, o promotor e o advogado. E esta subordinação, esta hierarquia não existe, não pode existir. Mas tem um detalhe: você não imagina como é e somos advogados tratados pelos juízes e pelos promotores. É óbvio que não podemos também generalizar, mas tem uns detalhes que são complicados. Você entra na justiça, na sala de audiência, parece que está entrando, na verdade, a repugnância do réu. Você seria, em especial pelo Ministério Público, pelo promotor, você estaria representando o réu como se fosse a figura do réu. Você não estaria aí para ele, no respeito, em termos de respeito, respeitando a defesa, e sim qualificando você, advogado, como se fosse o réu adentrando uma sala de audiência. E isso também não pode significar que você seja subordinado e que você está hierarquicamente abaixo. Pelo contrário, nós não temos hierarquias entre este poder, ou seja, o poder judiciário. Não tem hierarquia. O juiz é, sem sombras de dúvida, a pessoa que dará a última palavra. Ele dita, ele obedece e ele faz cumprir a lei no seu todo. Como nós também, advogados, defensores ou assistentes de acusação, também fazemos cumprir a lei. O Ministério Público, de igual forma, ele também não pode descumprir a lei. Só que tem umas aspas diferença de tratamentos. Os tratamentos são diferenciados com absoluta certeza. E isto nós não podemos ignorar. Só que o advogado terá que ter uma determinada postura para se autocolocar naquela posição de não ser humilhado, de não ser maltratado, de não ser colocado na condição de submisso e colocar-se na postura de que ambos estão no mesmo patamar. Embora você pode observar que o juiz está no aspecto material, ou seja, na sua mesa, na mesa de audiência, no tribunal do júri, ele está um pouquinho acima, ou seja, existe um elevado para que ele fique em uma posição mais alta. Mas isso não significa que ele é superior à defesa ou superior à acusação. Pelo contrário, nós somos todos iguais na justiça. Ou seja, o que há e deva existir é o mútuo respeito, a mútua consideração, e para que flua o trabalho, para que faça a justiça, para que seja colhida as provas, para que seja ouvida as testemunhas, para que a audiência possa fluir naturalmente. Agora, vamos lá para o tribunal do júri. Nós também sabemos que tem determinados colegas, como pode ocorrer conosco, nós deixarmos o plenário. Eu não gosto muito desta expressão de abandonar o plenário. Não, você não estaria abandonando o plenário. Você não estaria aí se conformando com a agressividade da prepotência, agressividade da arrogância, também do arbítrio colocado
para que vá fazer com que o defensor se torne inferior àquela condição de prepotência do próprio Estado, ou seja, do representante do Estado. E veja uma situação delicada neste ponto. Se o juiz assim o procede, os jurados, por sua vez, são também juízes e juízes de fato. Eles estão na condição e exercendo o papel de juiz. E como juiz, tal como juiz, o são. E eles buscam a se assemelhar, buscam a observar como procede o juiz para eles também julgarem, para que eles deem o seu voto, para que eles possam decidir conforme o comportamento e o procedimento do magistrado. E o defensor tem que observar isto. O defensor terá que se autocolocar numa postura tal em que vá fazer inibir esta postura excessiva do magistrado, excessiva do presidente do tribunal do júri e também muito mais excessiva do Ministério Público, que este nem se fala. Este vem para cima da defesa, este utiliza todos os argumentos dizendo que o réu é mentiroso, que o defensor está lá igual ao réu. Ou seja, então este faz de tudo para que consiga a condenação do acusado. E o defensor terá que fazer a sua sustentação oral, fazer a sustentação oral das teses de defesa e também fiscalizar os atos do Ministério Público, fiscalizar os atos do juízo. E posso te dizer também uma coisa. Lá no Tribunal do Júri, o juiz, quando tem esta postura de arrogante, de prepotente, esta postura de arbitrário, às vezes não é só com o defensor. Já tivemos oportunidade em que o magistrado se viu numa condição, e aí eu chamo a atenção, não é que este magistrado errou, não, pelo contrário, ele foi provocado pelo membro do Ministério Público. O membro do Ministério Público ali no plenário fez coisa que não deveria ter feito, exagerou nos seus atos e foi chamado a atenção pelo magistrado. E quero dizer-lhes, o magistrado, quando é competente, ele chama a atenção, ele faz com que a parte se coloque adequadamente na sua postura e compostura, sem que precisasse se alterar. Neste dia, neste caso, o magistrado se alterou sim. Mas por quê? Porque o membro do Ministério Público exagerou. E aí o que aconteceu? Ele se fez valer a autoridade que tem. O magistrado disse ao Ministério Público: se Vossa Excelência, olha bem, os tratamentos dignos, os tratamentos cordiais, se Vossa Excelência não acatar o que o juízo está determinando, eu vou lhe cassar a palavra. Aí insurgiu o Ministério Público e disse: eu sou do Ministério Público, eu sou o promotor e não vou acatar. Bom, aí ele respondeu com segurança e disse: se Vossa Excelência não acatar, eu vou cassar a palavra de Vossa Excelência, vou tomar as providências cabíveis e vou dissolver o conselho de sentença. Veja toda esta consequência, o que acontece. A dissolução do conselho de sentença quando uma das partes, seja lá juiz que erra, seja lá o Ministério Público que erre, e ou o defensor, qualquer um destes três possam, ou até o próprio jurado, pode também provocar uma situação de nulidade do plenário. E provocando essa nulidade do plenário, não resta outra solução, não resta outro caminho, a não ser
que o magistrado dissolva o conselho de sentença. E dissolvendo o conselho de sentença, o que vai acontecer? Nada daquele procedimento que foram realizados no curso deste julgamento, pode até ser que este julgamento tenha sido extensivo, este julgamento tenha durado alguns dias. Tudo o que se fez até o momento de dissolução do conselho de sentença será perdido e será marcado um novo julgamento, e fazendo-se um novo julgamento, tudo que foi feito neste julgamento não poderá ser utilizado, ou seja, utilizado poderá ser, mas terá que ser repetida todo este procedimento, todo esse tipo de provas, todo este caminho terá que ser refeito para um novo conselho de sentença que será formado e que formará para ser julgado. Este conselho de sentença que foi dissolvido não pode mais ter ingerência, não pode mais influenciar em absolutamente nada. Tudo começará de novo, novamente. Todos os procedimentos processuais terão que ser refeitos e refeitos até o final do julgamento. E uma outra coisa, não pode também o magistrado ele fazer com que o plenário do júri seja suspenso e marca para um outro dia, e no outro dia subsequente, ou seja, fazer com que outro dia retorne para recomeçar aquele plenário. Não pode. Não há previsibilidade legal para isto. Ou seja, uma vez que dissolveu o conselho, o que terá que fazer? Fazer com que marque uma nova data para reiniciar tudo de novo. Aqueles jurados daquele conselho anterior não poderão mais participar deste julgamento. E se o julgamento se estender novamente, vários outros dias, o que tem que ser feito? O magistrado terá que antecipadamente preparar condições para alojar os jurados. Os jurados terão que, tantos dias quanto durarem o julgamento, eles terão que ficar incomunicáveis, e também as testemunhas, e enquanto elas não dispensadas, também terão que ficar à disposição da justiça como os jurados e incomunicáveis. Então vejam, senhores, como não é tão simples assim fazer um tribunal do júri. Posso dizer, da nossa experiência, há determinados magistrados que não são arrogantes, que são pessoas humildes, não tão humildes, mas são pessoas normais, vamos dizer assim, e pessoas agradáveis, e que tenha a humildade de perguntar para um advogado que tem um pouco mais de experiência se ele pode auxiliá-lo, se determinados procedimentos aferiria o tribunal do júri, ou ele poderia proceder daquela forma, que isto não é nada de vergonhoso, pelo contrário. Aliás, o que eu não aconselho é o advogado perguntar ao juiz, perguntar ao promotor como ele deve fazer. Então eu acho que, entendo que o advogado deva perguntar para um outro seu colega como ele deverá fazer a defesa. Porque quem sabe fazer a defesa, quem sabe fazer a ampla defesa e plena defesa é o advogado de defesa. E só assim que a defesa terá sucesso no plenário do Tribunal do Júri.